Neste domingo, nós temos a festa da Transfiguração do Senhor. É um momento importante na caminhada dos apóstolos que estavam muito impressionados e abatidos com a notícia e a proximidade da paixão do Senhor. Por isso, Jesus os chama para uma experiência de verem a sua glória em meio a esse caminho tão difícil. Então, todos nós que também na nossa vida encontramos dificuldades, percalços e às vezes desanimamos do nosso caminho, hoje, rezando e contemplando o Senhor que se transfigura, ganhamos também uma nova luz nas nossas vidas. A primeira leitura, tirada do profeta Daniel, capítulo 7, de 9 a 14, traz várias imagens que são retomadas depois no Evangelho. Em primeiro lugar, a imagem de uma visão, e nessa visão, uma revelação. E nessa revelação, o Senhor se revela na sua glória e no seu poder. E o profeta, ao ver o Senhor na sua glória, ele é confirmado na sua fé de que este é o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, com quem nós podemos contar em todas as situações. Na segunda leitura, tirada da segunda carta de São Pedro, capítulo 1, 16 a 19, Pedro dá um testemunho do que aconteceu quando ele esteve na montanha com o Senhor. É uma leitura muito bonita que podemos ler. Caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares de Sua Majestade. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando, do seio da esplêndida glória, se fez ouvir aquela voz que dizia: Este é o meu Filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. Esta voz nós a ouvimos, vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. E assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. É uma leitura maravilhosa que mostra o impacto que teve no coração de Pedro aquela visão da glória do Senhor, exatamente em um momento onde tudo parecia muito escuro. Então hoje vamos colocar diante do Senhor também todos esses momentos difíceis, onde não conseguimos penetrar naquilo que está acontecendo na nossa vida ou na vida das pessoas que amamos. Vamos deixar que o Senhor se transfigure, se revele e mostre a sua glória para que possamos caminhar e vencer essas turbulências do nosso caminho. O Evangelho, seguimos sempre Mateus neste ano, Mateus capítulo 17, de 1 a 9. Em primeiro lugar, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Entre todos os apóstolos, Pedro, Tiago e João eram aqueles convocados quando se tratava de uma revelação muito importante. Pedro, Tiago e João são as testemunhas privilegiadas da identidade de Jesus revelada a eles. Jesus os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E sempre que na Bíblia nós vemos essa subida a uma montanha,
nós esperamos que ali vai se dar uma manifestação do Senhor. O encontro profundo, íntimo, um face a face com o Senhor. E Jesus ali foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, suas roupas ficaram brancas como a luz. Essa mudança no aspecto externo de Jesus revela já a glória do Senhor que habita nele. E para confirmar a grandeza dessa visão, nisso apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Moisés e Elias que representam a lei e os profetas, ou seja, que aquele que estava diante deles é o Messias, é o Senhor do universo. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro e os outros ficam transtornados diante daquela visão extraordinária. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. Esta imagem da nuvem luminosa, ela acompanha o povo de Deus pelo deserto durante a sua caminhada. E é a expressão dessa presença do Senhor que se faz sentir, envolvidos por aquela nuvem. Da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. A mesma palavra que ouvimos na primeira leitura volta aqui, mas há um adendo, que a voz diz: escutai-o. E os discípulos são chamados não só a contemplar aquela visão, mas a escutar aquilo que aquele homem Jesus tem a dizer com sua vida e com as suas palavras. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados, caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Não tenhais medo é uma frase que volta continuamente no Evangelho para nos lembrar que não podemos nos deixar paralisar pelos nossos medos, dúvidas, receios, mas temos que caminhar mesmo assim. Levantar, pôr-se a caminho, não desanimar diante dos momentos escuros da nossa vida. Os discípulos ergueram os olhos, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus, e quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Porque era preciso acompanhar o Senhor na sua paixão para poder compreender o significado desta vida nova que ele vinha trazer. Então, irmãos e irmãs, vamos viver esse domingo nessa perspectiva de deixar-nos também iluminar, de experimentarmos esse Senhor que se transfigura e que transfigura a nossa vida, tirando dela a opacidade, a escuridão, trazendo uma nova luz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.